Boa tarde, sejam todos bem-vindos. São 15 horas e estamos dando início à nossa reunião pública da tarde de terça-feira. Informamos que todas as nossas atividades continuam online e estão os vídeos da reunião pública, dos seminários, no nosso canal no YouTube, Lar Espírita Servo de Maria. Todas as mensagens e informações estão à disposição no Instagram e no Facebook da casa. Temos também à disposição o telefone, que é informado no Instagram, que podem entrar em contato se houver alguma dúvida, assim como colocar os nomes que sejam necessários para a nossa reunião de radiação. Dados nossos recados, vamos fazer a prece inicial. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem 46. Quem és? Essa passagem está em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Quem julgas a outra? A explicação de Emmanuel. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será esse assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Vamos orar. Deus, nosso Pai, agradecemos mais uma vez estarmos aqui nesse momento todos reunidos, nos beneficiando das informações e do estudo que iremos ter a seguida, trazido pela espiritualidade. Que possamos, Senhor, tornar útil essas informações para podermos desenvolver as nossas atividades no dia a dia. Assim como disse a página, que possamos ficar atentos a nós mesmos, procurando nos examinar e procurando nos melhorar. Abençoe, Senhor, a todo o Lar Espírita Servo de Maria, assim como todas as casas neste plano, que no momento estão à disposição da espiritualidade para ajudar e acolher a quem necessita aqui, encarnado e desencarnado. Abençoe a nossa terra, abençoe a todos, Senhor, que possamos ter paz, harmonia e tolerância a cada dia, a cada momento, nos melhorando. Abençoe, Senhor, o nosso companheiro Marcos, do Centro Espírita Irmã Rosa,
aqui de Niterói, que trará o ensino da tarde de hoje. Esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo. Uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no Lar Espírita Servo de Maria e aguardamos o seu estudo. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade do convite para fazer essa conversa, essa palestra para o Lar Espírita Servo de Maria. E essa conversa sempre nos traz gratidão, porque é uma oportunidade que todos nós temos de conversarmos sobre os ensinamentos que o Cristo nos deu e que nos dá a todos os instantes, né? Então, primeiramente, que a paz de Jesus esteja conosco, porque ela é indispensável para que a gente possa fazer um trabalho com amor, com harmonia, com serenidade, né? Então, que a gente possa ter essa paz durante o nosso trabalho. E vamos conversar hoje sobre duas palavras muito bonitas e muito difíceis, né? Que é renúncia e humildade. E a importância desses preceitos cristãos para a nossa vida, para o nosso caminhar com Jesus, né? Absorvendo todos os ensinamentos que a vida nos traz através das dificuldades, dos desafios. E quando a gente fala de renúncia e humildade e ensinamentos do Cristo, é muito interessante que a gente lembre, né, o que é ser cristão, o que é cristão. E aí a gente encontra algumas questões interessantes, né, que o nome cristão apareceu 43 anos depois de Cristo. Uma passagem que pelo que consta, né, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Mas o entendimento de cristão hoje, além de ser aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo, é também aqueles que pertencem a alguma igreja cristã. Mas o mais importante é essa questão de seguir os ensinamentos do Cristo. Essa é a questão mais importante e mais sensível em ser cristão. Porque seguir os ensinamentos de Cristo significa nós seguirmos o que Ele nos deixou como legado. E a gente vê nessa passagem, né, o novo preceito eu vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Todos hão de conhecer que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E a pergunta que a gente faz é: será que a gente está seguindo mesmo os ensinamentos do Cristo? Será que nós amamos uns aos outros? E quando a gente fala da questão do ensinamento do amar, a gente lembra sempre das questões do Evangelho que nos trazem esses ensinamentos de quais foram essas lições através das parábolas que Jesus nos traz, né? Em uma das passagens do Evangelho, do Novo Testamento, né, que fala sobre o mandamento máximo, ele nos traz essa passagem. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito.
e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E aí entra a questão da parábola do bom samaritano, que é muito interessante, porque ela nos mostra, e também com outros complementos do Evangelho, como a gente faz para amar o próximo. Quem é esse nosso próximo? E aí vem a parábola do bom samaritano, que é interessante a gente relembrar, porque o nosso próximo muitas vezes está do nosso lado realmente, e a gente não consegue compreender isso. E a gente às vezes ama muito mais algumas pessoas e menos outras, ou ainda não conseguimos amar e conseguimos elaborar várias desculpas, vários argumentos para justificar a nossa atitude de não seguir o Cristo. Então a parábola do bom samaritano nos ilustra bastante isso, né? E é assim essa parábola. O homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que cair em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para comigo. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Esse é o nosso próximo. E obviamente que a parábola é só uma forma de mostrar para que as pessoas possam entender com facilidade. Mas muitas vezes uma oração, um abraço, um sorriso é tão importante, ou mais grandioso até, do que uma ajuda feita por obrigação, sem compaixão, sem amor. E Jesus continua a elucidar porque a gente sempre coloca dificuldade para amar. Muitos argumentos, né? E aí ele complementa de uma forma magnânima, né? Dizendo: pois eu vos digo, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E é muito importante a gente perceber onde nós estamos no caminho com Jesus. Nós estamos buscando Ele, nós estamos seguindo os seus ensinamentos, ou nós estamos caminhando no nosso caminho, para os nossos objetivos temporais, que nada tem a ver com Jesus, que falam mais do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Onde nós estamos? Onde está Jesus na nossa vida? E isso é muito importante, porque nós vivemos uma fase, uma era de transição,
E no livro dos Espíritos, ele já nos traz isso nos prolegômenos, que é a parte inicial do livro, de uma forma muito direta, né? Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. A questão é, nós estamos nessa onda da regeneração ou ainda estamos longe dessa regeneração? Nós, individualmente. Quando vai ser feita essa regeneração? Quando haverá a transformação do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração? A qualquer instante pode acontecer isso. Podemos partir a qualquer instante também. Onde estamos na estrada da nossa vida? Nós não sabemos responder isso, mas nem precisamos, contanto que estejamos seguindo o caminho certo, trilhando o caminho certo. E num livro do Divaldo, Transição Planetária, existe um capítulo que fala sobre o visitante especial, que vem uma mensagem muito bonita, muito significativa sobre onde estamos caminhando, em termos gerais, no nosso mundo. E o amigo que nos traz essa mensagem fala assim: Jesus, benfeitor nosso, enquanto o planeta amado estertora no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando os seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia, em face da inferioridade moral que predomina em a nossa natureza espiritual. Desde há milênios que a todos nos convocas para a construção do reino espiritual nas mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente ao teu chamado. E contigo, após ouvir-te as lições de incomparáveis beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a tua doutrina em poder de mentira, luxúria, hipocrisia e desventura. Assim atravessamos a noite medieval, advertidos por mártires e santos, apegados à infâmia e ao horror. Morremos e renascemos, vezes sem conta, despertando realmente para a vida em abundância quando as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância e do abismo da loucura egotista. Aqui estamos genuflexos e expectantes a teu serviço, de coração e mente abertos à verdade. Misericórdia, Senhor. Esse é um trecho muito significativo, porque é um episódio em que narra, no plano espiritual, a vinda de um embaixador celeste, do enviado de outra esfera para trazer a mensagem do Cristo sobre a transição que o planeta vive. E a pergunta que a gente deve fazer intimamente para nós mesmos é se nós somos cristãos mesmo. Nós buscamos seguir o Evangelho ou só quando nos convém? É uma pergunta que deve nos fazer refletir para nós ajustarmos o nosso rumo. Hoje em dia nós estamos mergulhados na vida moderna, um turbilhão de mecanismos, de ferramentas, de ocupações. E são muitas distrações. Nós conseguimos muitas desculpas, nós desperdiçamos muito tempo.
e nos permitimos seguir a margem da trilha que leva a Jesus. Criamos também muitas ilusões, dizendo que muitas vezes o que importa é só o nosso bem-estar. Nós temos que ser felizes, vendo a felicidade em coisas que não nos trarão nenhuma felicidade, a não ser momentos alegres, passageiros, muito breves, para depois lamentarmos por esses momentos. A questão é o quanto fugimos da realidade da nossa vida. Devemos refletir para isso, para buscar o caminho, voltar para o caminho certo. Nós reencarnamos, não foi para nos divertirmos, por mais que a diversão seja necessária para nos fazermos alegres e confiantes. Mas nós nascemos e renascemos para aprender a amar. Mas o que nós vemos hoje no nosso mundo é a indiferença. É a parábola do bom samaritano, sendo que nós somos o levita, nós somos o sacerdote, que passamos indiferentes à dor do próximo. Nos permitimos ser diferentes aos irmãos que passam duras provas. Nós sabemos que cada um recebe o que precisa receber para crescer. Mas em nenhum momento Jesus nos fala para sermos indiferentes. Ao contrário, nos fala para termos compaixão, termos misericórdia, perdoarmos e principalmente amarmos através da caridade em todos os momentos. Então é necessário que a gente desperte para a vida verdadeira. Para a gente despertar para a vida verdadeira é muito interessante algumas formas de nós mudarmos a perspectiva de como observamos de quem somos, onde estamos, o que fazemos aqui. E essa imagem é uma imagem muito elucidativa, né, que nos mostra o nosso planeta como ele é. Tipo um pedregulho e voa no espaço. E é nesse farelo das estrelas, que a gente vive. Por isso a gente tem que também buscar na oração e na vigilância o nosso socorro. Agora, essa advertência que há nesse livro A Luz, de João Nunes Maia pelo Espírito Shaolin, é muito bonita, que nos mostra realmente a importância da oração. Ele adverte o irmão do protagonista do texto dessa forma: esqueceste da oração, porque vigiar é de competência do saber, mas orar é força que movimenta a inspiração divina. Vigilância e oração se completam no esforço de evitar novas tentações. Estamos em marcha que não pode sofrer interrupções. Então, é normal, pelo que somos ainda, pequeninos, nos desviarmos do caminho. Mas a oração nos ajuda a retomarmos no caminho, a enxergarmos a vida como Deus nos apresenta, em todas as suas bênçãos, com toda a sua misericórdia. E aquele pedregulho foi transformado para que nós pudéssemos habitá-lo, para crescermos. Somos abençoados por condições criadas para que esse planeta nos abrigasse. E é muito bonito ver isso, perceber isso, mudar essa perspectiva de onde nós enxergamos a vida. E mais ainda, se lembrarmos que nada está parado. A terra gira
sem parar. Se o planeta parasse de se mover, ele morreria. Então o planeta gira numa velocidade absurda. Na superfície, nós estamos numa velocidade de mais ou menos de 1.500 quilômetros por hora, num movimento de rotação. E se nós considerarmos o movimento de translação, estamos a mais de 100.000 quilômetros por hora. Ou seja, é um farelo estelar voando numa velocidade imensa. E nós nele, sendo carregados para nos transformar, para nos unirmos ao Sol, que é Jesus, as suas bênçãos de luz e de amor. Então, a gente nunca pode esquecer da lição principal, que é de nos amar. E aí, novamente, os textos nos enriquecem de lições que nos ajudam a crescer e a seguir. E esse é um deles. Se a inteligência e o coração são rios espirituais que encontram à sua frente um imenso campo humano para servir, faze com que as tuas luzes clareiem as trevas, pois a paz maior será a tua. E não te esqueças de alimentar no teu coração a fé, pois ela é a alavanca capaz de remover o mundo das imperfeições. Ainda mais quando é acompanhada pelas obras que testemunham a sabedoria de mãos dadas com amor. Mas não bastam só boas intenções. Nós precisamos fazer, nós precisamos trabalhar dentro de nós e agarrar todas as oportunidades que a vida nos traz. Fé. É só a gente olhar para o céu, para as estrelas, que a gente vê que todo o universo trabalha constantemente. E nós não podemos ficar de braços dados, de braços cruzados, sem trabalhar. A nossa verdadeira morada é muito mais ampla. É infinita e é eterna. Por isso que nós precisamos olhar para o céu, elevando oração a todo instante, pois um dia partiremos desse planeta, rumo a outras moradas, se o merecermos, quando aprendermos a amar. E Jesus sempre continua a nos ensinar. Então disse Jesus aos discípulos: se algum quer vir após de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua alma, perdê-la. E o que perder a sua alma por amor de mim, achá-la. Porque de que aproveita o homem ganhar todo o mundo, se vier perder a sua alma? Ou que computação fará o homem para recobrar a sua alma? As mudanças do mundo, elas estão ocorrendo. Então nós temos de escolher o que nós queremos. Sermos felizes perante o mundo. Ou acharmos a felicidade junto ao Pai, junto ao Mestre Jesus. Eles nos dá a receita a todo momento, nas bem-aventuranças. Quando fala que bem-aventurados são os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos.
Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se afeiçoam do mundo. Por isso, nós precisamos realmente renunciar ao mundo, às nossas vontades mesquinhas, egoístas, para dar a nossa mão a Jesus, para segui-lo. Sem a renúncia, é muito difícil nós vencermos nesse mundo. Nós precisamos renunciar ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, às nossas vontades. Nesse livro Renúncia, que é um livro lindo, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a Alcione, que é a personagem desse livro, nos dá uma lição muito bonita em várias oportunidades. E nesse trecho, ela nos fala como ela passará as dificuldades que ela acolheu ao escolher reencarnar. E ela diz assim: Jesus, que vê o meu coração, ensinar-me a transformar a tortura em cântico de graças e me auxiliará a esquecer as cogitações menos dignas de que me possam cercar os espíritos vulgares, relativamente ao trabalho porfiado e difícil da redenção e do engrandecimento da vida. É preciso que nós renunciemos às coisas menos dignas para abraçarmos as coisas dignas e grandes do caminho com Jesus. E é impossível nós fazermos essa renúncia sem a humildade, sem reconhecermos o nosso estado espiritual, nossa condição espiritual. E Jesus nos chama, nos convida dessa forma. Vinde a mim todos vós fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre os ombros o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu peso é leve. Então é muito importante que a gente reflita onde nós estamos caminhando. E nessa questão da humildade, a oração desponta de uma forma muito linda, porque a oração é um ato de humildade que ilumina nosso coração, abre os horizontes da verdade. É um ato de humildade que nós reconhecemos a nossa posição diante de Deus, do Criador, de todo esse universo. E quando oramos com sinceridade, com amor, nós reconhecemos a superioridade daqueles que nos guiam, que nos ensinam, que nos advertem, mesmo aqueles que nos apontam os defeitos, por nos amarem. Por isso é importante que nós sejamos humildes. Então, renunciar e ser humilde são, na verdade, caminhos para sermos felizes. E eu lembro de um trecho de Bezerra que ele fala: acima de tudo, amai-vos. Acima de tudo, amai-vos.
E isso nos traz à mente também outro trecho de uma mensagem de Francisco de Assis, que dizia na sua idade avançada: meus filhinhos, amai-vos muito uns aos outros. Amai-vos muito. E é essa lição que a gente precisa aprender para trilhar os caminhos com Jesus, para sairmos vencedores desse mundo, vencedores de nós mesmos, pois a vida não é uma competição com os outros, é uma batalha interna, de nós contra nós mesmos. E Deus quer que nós sejamos vencedores, todos nós, de mãos dadas, caminhando juntos, trabalhando na caridade, no amor ao próximo e semeando esperança em todos os que estão conosco nesse caminhar, nessa vida. Nós possamos refletir sobre tudo isso e sermos felizes no nosso caminhar, com gratidão, com humildade, com renúncia, com esperança. Obrigado pela atenção e Deus abençoe a todos nós.